Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigada para quem acordou cedo. A gente sabe da dificuldade que é num sábado ter que estudar um pouquinho para a gente oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? Então, essa mesa, ela é super especial. Por quê? Porque nós tratamos mulheres, e nós tratamos mulheres que têm câncer de mama. E essas mulheres têm demandas que vão muito além do risco da sobrevida, das chances de cura. Elas têm demandas que devem nos chamar a atenção e que impactam muito na qualidade de vida. Então, esse é o objetivo dessa mesa. A gente planejou fazer uma discussão leve, com a apresentação de caso clínico. Eu vou fazer uma paradinha para chamar a doutora Emanuela. A doutora Emanuela é radiologista da Clínica Imagem e vai estar aqui contribuindo com a densitometria. Emanuela, fique à vontade. Então, o objetivo da discussão é a gente apresentar o caso clínico e, de uma maneira leve, a gente colocar as nossas dúvidas, que para os nossos especialistas são extremamente simples, mas que para nós que não somos especialistas são dúvidas importantes e que impactam no atendimento da nossa paciente. Então, eu vou começar a apresentação aqui. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre síndrome metabólica e câncer. Doutora Cristiane não tem conflitos de interesse, eu igualmente não. E aí, a gente tem aqui uma paciente nossa de consultório, uma paciente de vida real, de 51 anos, que teve um câncer de mama esquerda em 2015, e essa paciente foi tratada com mastectomia bilateral e biópsia de linfonodo sentinela esquerda, fez quimioterapia usando antracíclico e anticorpo monoclonal, fez radioterapia à esquerda e usou hormonioterapia por 5 anos, 7 anos, inicialmente tamoxifeno e depois anastrozol. Nós estamos com ela aqui numa consulta hoje, em 2024. Essa paciente, do ponto de vista oncológico, ela está há 9 anos sem evidência de doença oncológica. E ela tem, no exame físico, um índice de massa corporal de 32, uma circunferência abdominal de 96. Ela é hipertensa, ela é dislipidêmica e não consegue usar a atorvastatina de maneira regular porque se queixa de fadiga e dor nas pernas. Então, ela usa, para. E também tem um quadro de osteopenia, que estava usando cálcio e vitamina D na entrada, quando ela teve o diagnóstico, em 2015. E vocês vão ver que, durante a evolução, ela teve uma piora. Então, era uma paciente que já tinha osteopenia, usou uma medicação que a gente sabe que é o anastrozol, e, com isso, ela teve uma piora clínica na saúde óssea também. A gente colocou aqui só para exemplificar os últimos exames laboratoriais dela. Então, ela tem um colesterol de 198, um HDL de 30, um triglicerídeo de 159, uma glicemia de jejum de 100, e esse impacto para a saúde não tem nada a ver. Então, doutora Cris Fabian. Então, a doutora Cris é a nossa oncologista e ela colocou esse slide aqui, né, Cris, só para falar brevemente por que a gente chamou uma oncocardiologista. Bom dia. A gente sabe que a gente tem melhorado as taxas de cura dos pacientes, a gente tem dado uma sobrevida maior para essas pacientes, mas tudo isso tem um custo, tudo isso tem um preço, e, infelizmente, é às custas das drogas que a gente utiliza. No decorrer do tempo, a gente foi aprendendo a usar as drogas, né? A gente fazia antraciclina 360, 400, e a gente aprendeu que, com isso, a gente matava os pacientes de insuficiência cardíaca, né? Então, hoje, dificilmente a gente passa uma antraciclina de 250 miligramas por metro quadrado. A gente tem que cuidar também as doses da radioterapia sobre a área cardíaca. E como essa paciente é uma paciente que tem um HER2 positivo, ela fez uso de duplo bloqueio. Ela fez uso de trastuzumab e de pertuzumab, que são drogas que, durante seu uso, podem causar alguma baixa da fração de ejeção. Então, eu vou pedir agora para a doutora Bianca contar para a gente como que a gente tem que lidar com isso, o que a gente pode fazer de screening e de prevenção. Bom dia.
Agradeço o convite para poder participar dessa mesa, porque realmente é um assunto assim muito interessante, vamos dizer, do dia a dia, tanto do oncologista como no caso da cardio-oncologia também. Essas pacientes, principalmente o mais relevante, que a gente já sabe, são as antraciclinas, né? Tem, como a Cristiane falou, uma incidência alta de insuficiência cardíaca em doses muito altas, né? E essas pacientes, quando vão entrar nesse período de tratamento de químio, o que já dentro da cardio-oncologia a gente tem algumas diretrizes dizendo que a gente tem que acompanhar e deve essas pacientes com marcadores. Claro que essa paciente vai fazer ecocardiograma e o ecocardiograma pré-químio já pode dar algum alerta em alguns sinais. Se a paciente tem aumento de átrio esquerdo, às vezes o paciente tem o ventrículo esquerdo já no limite da normalidade, isso já mostra que é um coração que já está em sofrimento. Muitas das vezes a gente não identifica outros fatores de risco, mas aquele coração a gente tem que ficar em alerta. E vale a pena pedir marcadores como troponina e BNP. A troponina, principalmente com relação às antraciclinas, tem evidência que se ela aumenta, ela não precisa passar nem do limite de valores normais. Às vezes, só em pouca alteração já nos traz um alerta de que realmente esse coração está tendo necrose, né? Então, são pacientes que a gente tem que fazer uma vigilância muito de perto e atacar todos os fatores de risco caso a paciente tenha. Se é uma paciente hipertensa, a paciente tem que ficar bem controlada, né? Se é uma paciente com obesidade, focar nessa questão do controle. Se possível, a paciente, a gente sabe que durante a quimioterapia a gente conseguir fazer essa paciente ser ativa, conseguir botar a paciente para fazer atividade física, a gente sabe que melhora a condição da paciente, ela responde melhor à quimioterapia e o risco de uma cardiotoxicidade diminui. Então, nas diretrizes, a gente tem já essa visão de que a gente tem que acompanhar de perto essas pacientes. Essa paciente, no caso, fez duplo bloqueio, que é uma outra coisa, né? Na oncologia já se sabe que não pode nunca fazer mais antraciclina e duplo bloqueio junto, tem que ter essa diferença e esse espaço de tempo, porque na verdade o efeito no coração é muito pior, né? Porque na verdade o trastuzumab, ele vai inibir exatamente ali o HER2, que na verdade seria uma proteção do coração. O coração, quando sofre uma injúria, ele tem mecanismos celulares de tentar reverter essa injúria, e o HER2 faz parte disso. Então, quando a gente bloqueia esse HER2, a gente está dificultando essa melhora cardíaca. Então, a gente sabe que a paciente que faz antraciclina e vai para um bloqueio de HER2, a chance é maior dela vir a evoluir com uma cardiotoxicidade, e a gente segue os mesmos parâmetros. Para trastuzumab, não tem diretriz de marcadores. Os estudos mostram que não faz muita diferença, na verdade, não existe uma relação de aumento de troponina ou BNP com relação a trastuzumab e pertuzumab, o que é diferente em relação às antraciclinas. Então, são pacientes que, sim, a gente acompanha com ecocardiograma. Caso venha a ter uma queda da fração de ejeção, a gente tem já nos guidelines uma queda de menos de 10%, ou um valor de fração de ejeção abaixo do valor normal. Existe a pausa, a gente faz a pausa de um mês, reavalia, a paciente melhorou, ótimo, vamos tentar reexpor a paciente, porque qual é o objetivo? Fazer o tratamento oncológico. Então, a cardio-oncologia está junto para tentar botar essa paciente na linha para o pessoal da oncologia poder tratar. E a gente faz toda essa abordagem também dos fatores de risco, né? Paciente diabético tem que tentar controlar, fazer um ajuste de tudo isso, e a gente vai acompanhando essa paciente. E nessa paciente tem ainda uma outra questão, bloqueio hormonal. As pacientes, quando entram em bloqueio hormonal, os trabalhos já mostram, a gente sabe disso, elas têm uma chance de desenvolver resistência insulínica. E eu posso dizer que, assim, eu acho que a maioria delas vai desenvolver resistência insulínica. Então, um outro ponto que, a meu ver, a cardio-oncologia ainda não entendeu e ainda não aborda muito essa questão da resistência insulínica. Porque a gente fica muito no hipertensão, paciente dislipidêmica não é, e a gente não olha bem essa dislipidemia, porque a gente foca só no LDL, e a gente viu que essa paciente tem triglicerídeo de 300. Esse é o grande problema, o HDL baixo. Então, é uma paciente que a gente vai ter que focar em mudança de estilo de vida, que já é uma outra parte. Passou aqui, meu coração está bem, mas vai vir a resistência insulínica, vai vir a obesidade que essa paciente tem, e aí a gente vai entrar numa outra seara, que aí eu acho que entra a questão endocrinológica, que eu acho que o doutor Alexandre vai falar depois. Mas a cardio ajuda, porque a gente tem que dar ênfase nesse controle dos fatores de risco. Bianca, só uma pergunta. Isso você está falando durante o período do tratamento. Então, essa paciente foi tratada em 2015. Então, nós fazemos o follow-up dessas mulheres. E eu já passei pelo cenário de ter paciente fazendo ecocardio seriado e, de repente, a paciente tinha uma doença isquêmica. Fez uma tomografia de tórax, tinha calcificação de coronária que estava passando,
começou a ficar fadigada e, de repente, foi lá no oncocardio e ela estava com doença isquêmica. Então, a minha pergunta para ti é o seguinte, essa paciente usou antracíclico, que é tóxico, ela usou trastuzumab, que é tóxico, ela fez radioterapia à esquerda, e a radioterapia a gente tem a sensação que tem um underreport, né? Que as pacientes não são diagnosticadas com a toxicidade da rádio, porque ninguém atribui à radioterapia o dano. Então, eu queria saber de ti como é que você sugeria que eu ou a doutora Cris, quando estivéssemos fazendo follow-up anual, você acha que essa paciente, que a princípio, supondo que ela tivesse um clínico cuidando da hipertensão dela, você acha que essa paciente é a paciente que precisa do especialista por causa do tratamento, que ela tem que estar com um oncocardio anual, porque ela foi submetida a esse tratamento, ou só diante de uma intercorrência? Eu acho que ela tem que estar com cardio-onco, porque é uma visão diferenciada. A radioterapia, a gente sabe que dá problemas, principalmente nas coronárias, até valvulopatias, só que é um pouco mais tardio o efeito. Por volta de 8 a 10 anos, a gente começa a ver. Sim, acomete, principalmente, dependendo da localização, a descendente anterior, que é a artéria que a gente mais tem assim, receio de que tenha alguma lesão importante, né, porque acomete mais o coração. E a visão é diferenciada exatamente por isso, porque a gente vai acompanhar essa paciente. A gente não acompanha tanto com marcadores, mas com exames de imagem. Hoje em dia, o score de cálcio nos ajuda demais, né? A gente consegue avaliar essa paciente e predizer mais ou menos o risco dela em 10 anos, tendo ou não tendo calcificação de coronária. Fora todos os outros parâmetros que a gente tem que ver de questão de marcadores inflamatórios, que a gente tem que ver a obesidade abdominal, que ela tem uma circunferência abdominal alterada. Então, sim, eu acho que é uma visão diferenciada, porque a gente sabe que essa paciente já sofreu com antraciclina, com duplo bloqueio, está com inibidor hormonal, então a gente sabe tudo que poderia vir a acontecer com essa paciente. Ok. Pedro, entre tudo que poderia vir a acontecer com essa paciente, existe aqui uma obesidade e a gente tem feito medida de circunferência de abdômen, mas a gente, como clínico, está bem perdido em relação ao que eu, que não sou especialista, na hora do exame devo fazer. Eu devo pesar, eu devo fazer os cálculos. O que eu posso fazer no consultório, sendo que eu não sou você e não tenho essa experiência toda? Obrigado, Adriana, pelo convite, Cris. Prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. É um desafio muito grande mesmo a gente tratar essas pacientes. Eu acho que eu sou da época, quando eu fiz residência de oncologia, que a gente não conversava sobre composição corporal desses pacientes, né? Então, o papel desse paciente chegar para a gente prescrever quimioterapia e ponto, prescrever o tratamento oncológico e ponto, e muitas vezes esses pacientes têm uma composição corporal muito, muito ruim. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que para o não especialista, a gente tem que pesar essa paciente, né? Não acreditar no peso referido, não existe isso de peso referido ou estatura referida, né? A gente precisa pesar esse paciente com o mínimo de roupa possível, a gente precisa fazer o estadiômetro, né, do paciente para a gente checar a estatura e calcular o IMC. Muitas vezes, até na minha própria residência, às vezes o paciente chegava para a gente com uma estatura referida, né? E não, a gente precisa pesar, calcular esse paciente. Uma outra medida bastante interessante é a circunferência abdominal ou circunferência da cintura, né, Alexandre? A gente tem um pouco essa dúvida na literatura de como a gente faz isso. De qualquer forma, é o ponto médio entre a última costela e a espinha ilíaca superior. A gente vai fazer esse ponto médio, geralmente dá na cicatriz umbilical, mas a gente tem que medir isso, levantar os braços do paciente, posicionar esse paciente, se posicionar na frente desse paciente e fazer essa aferição. Uma outra medida, e eu quis trazer esse slide, que é uma medida muito interessante, já que a gente muitas vezes não vai conseguir avaliar a composição corporal desse paciente, que é a circunferência da panturrilha. A circunferência da panturrilha, ela dá uma ideia muito bacana para a gente em relação à massa muscular dessa paciente. E vocês vão perceber que não é incomum, muitas vezes, essas pacientes com excesso de peso, com sobrepeso, com obesidade, com uma sugestão de baixa massa muscular. A circunferência da panturrilha, então, a gente vai aferir com o paciente em pé. A gente pode aferir com um paciente sentado, mas preferencialmente com um paciente em pé. Não existe um ponto médio na circunferência da panturrilha. Eu vou pegar um ponto médio. Não. Você vai pegar a medida da maior circunferência
E aí o ponto de corte para homens menor ou igual a 34, mulheres menor ou igual a 33. Se tem 34 menos para homens, mulheres tem 33 menos, sugere baixa massa muscular. A gente não consegue bater o martelo. Idealmente, a gente precisa de um exame de composição corporal. E aí eu trago embaixo os fatores de correção, que são fatores de correção muito interessantes, do grupo de Pelotas, da doutora Maria Cristina Gonzalez, que fez esse estudo, um estudo muito bonito com população saudável, para fazer essas correções. Por quê? A gente precisa, essas pacientes com obesidade, com excesso de peso, elas vão ter uma circunferência da panturrilha maior pela adiposidade. E a gente precisa fazer essas correções. IMC entre 25 e 29, a gente vai reduzir 3 centímetros, IMC de 30 a 39, 7 centímetros, obesidade grau 3, IMC maior ou igual a 40, a gente faz essa redução de 12 centímetros. Então, vocês vão perceber que essas pacientes, às vezes, chegam para a gente com uma circunferência da panturrilha de 40 centímetros, 38 centímetros, e quando a gente faz a correção, essa circunferência da panturrilha fica ali abaixo de 33, no caso das mulheres, sugerindo baixa massa muscular. Tá? Mais uma vez. Mas isso, na prática clínica, quando a gente tem uma circunferência abdominal aumentada e quando a gente tem uma circunferência da panturrilha baixa, talvez essa paciente seja uma paciente com excesso de peso e baixa massa muscular, com excesso de peso e sarcopenia, que a gente precisaria avaliar a força muscular também dessa paciente. Mas eu acho que para o clínico, respondendo objetivamente, para o clínico ali não especialista, respondendo objetivamente a sua pergunta, pesar o paciente, aferir o paciente com o máximo de rigor possível, né? Eu tenho paciente que às vezes sobe na balança com os 2 pés bem abertos, e aí quando eu peço para medir a estatura, ele ganha 2 centímetros, ele fala, caramba, eu achei que eu tinha menos, né? Então, acho que esse rigor metodológico para a gente calcular o IMC, circunferência abdominal e circunferência da panturrilha, eu acho que isso é muito legal, e a gente pode discutir depois até mesmo a solicitação de exames de composição corporal, que a gente refina ainda mais essa conduta. Ok, exatamente aí que a gente entra agora, né, doutora Emanuela? Então, no consultório, o doutor Pedro está dizendo que não é tão difícil a gente entender o nível de saúde da paciente, mas que ele já citou, tem estratégias, né, Manuela, para avaliação, e uma dessas estratégias, Manuela, seria uma coisa que a gente vem usando bastante, que é densitometria de corpo total, e que, às vezes, a gente pede, não tem a menor ideia do que está pedindo. Se você puder explicar, traduzir isso aí para nós. Então, a composição corporal por densitometria atualmente é o padrão ouro da avaliação da composição corporal, tá? É um exame que é feito no mesmo aparelho da densitometria óssea, a gente só usa um outro software que vai fazer a análise das imagens. Então, aqui é a imagem que a gente tem. Quando a paciente não cabe na área de análise, a gente exclui um braço e o próprio aparelho vai fazer a inclusão dele, ele espelha o braço que está aparecendo. A gente sabe que, matematicamente, isso não vai interferir nos resultados, então é uma estratégia que a gente pode usar quando o paciente, às vezes, é muito obeso ou tem um quadril muito largo e daí não cabe como um todo aqui. Quando o paciente é muito alto também, a gente corta a cabeça, porque a área que menos vai influenciar e que menos interessa para o nosso exame. Então, aqui a gente começa analisando o exame pelos dados antropométricos. Nesse caso aqui é uma paciente com 1,55 m, com um peso de 73,9. E aí ela cai, isso aqui é bem importante, ó, no cálculo do IMC ela caiu na obesidade grau 2 aqui, então quando a gente for olhar os outros dados, é bom lembrar disso, tá? Aqui a gente vai fazer a análise da massa óssea da paciente. É bem importante a gente saber que esse exame não é o exame para avaliar massa óssea, a gente quer ver massa gorda e massa magra. Apesar da gente dar esse dado, ele não é o mais importante do exame, por quê? O nosso esqueleto é feito principalmente de osso cortical e a osteoporose ela acomete principalmente o osso trabecular. Então, para eu ter uma alteração aqui no corpo total, já tem que ter uma doença muito avançada. Então, se quiser saber de osteopenia e osteoporose, a gente tem que fazer pedido de densitometria óssea para ver os sítios validados pela OMS, que é a coluna lombar, o quadril e, quando precisa, o rádio distal. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai olhar? A DMO da paciente, que é 1,169, a massa óssea total, que é 2.203,13, e a gente vai olhar, independente da idade, na densitometria de corpo total, a gente olha o Z-score, que nesse caso é 0,7.
O normal é acima de -2. Então, aqui seria uma paciente com a massa óssea dentro do esperado para a idade. Só que a gente tem um outro agravante nessa paciente, que ela tem próteses de silicone, e o silicone ele é lido pelo aparelho como osso. Então, ele está aumentando mais ainda a massa óssea. Então, essa parte aqui para esse exame não tem valor, tá? Aí, outra coisa que a gente vai ver, a massa magra total, na paciente aqui é cerca de 39 quilos, a massa gorda de 31,561. E uma coisa bem interessante, não tanto no paciente oncológico, mas, por exemplo, na medicina do esporte, a gente consegue fazer uma avaliação de cada braço, cada perna, para avaliar a simetria, se não tem um braço ou uma perna mais forte que o outro. Inclusive, no futebol, eles usam isso, qual que é a perna mais forte, a perna do chute, é uma coisa assim, bem interessante. Aí aqui, a parte que realmente interessa para a gente hoje. Então, na massa magra, a gente vai olhar principalmente o índice de massa magra apendicular. O que é isso? É como se fosse um IMC da massa magra. A gente vai pegar a massa magra de todos os membros superiores, membros inferiores. Esse total a gente divide pela altura ao quadrado. Nessa paciente, deu 6,40. Aqui a gente tem os valores de referência, então, para o sexo feminino, maior ou igual a 5,45, então a massa magra dela está boa nesse caso. Na massa gorda, o que a gente vai ver? O percentual de gordura total, nesse caso 43,4. Para isso a gente não tem referência, tá? Mas uma coisa interessante de olhar é que aqui existe uma comparação com os pacientes da mesma idade. Ela estaria no percentil 65, então, para ter mais ou menos uma ideia. O índice de massa gorda, o que é? Seria o IMC da massa gorda. A gente pega a massa gorda total e divide pela altura ao quadrado. Nesse caso, deu 13,1. Aqui na tabela, a gente tem as referências desde o déficit de gordura até a obesidade grau 3. Ela, com 13,1, vai estar aqui na obesidade grau 1. Então, na verdade, era uma paciente que lá no IMC era uma obesidade grau 2, mas como ela tem uma massa magra boa, na verdade, ela não é tão obesa assim. Então, a gente está melhor do que a gente esperaria para o caso dessa paciente. E aí, outra coisa interessante é essa distribuição aqui androide-ginoide. O que quer dizer isso? Quer dizer a distribuição da gordura, se ela é uma gordura mais abdominal ou uma gordura mais de quadril. Então, androide, porque o padrão masculino é uma gordura mais abdominal, e ginoide, o padrão mais feminino, que a gordura está mais no quadril. Então, sempre que tiver abaixo de 1, significa que é um padrão ginoide de distribuição, que é um padrão que é melhor do ponto de vista de risco cardiovascular. E outra coisa que a gente consegue ver por esse exame é o VAT, que é o Visceral Adipose Tissue, que é a quantidade de gordura visceral da paciente. A gente ainda não tem valores muito bem estabelecidos de referência, mas aqui, no caso, nosso aparelho é oncológico, e, no geral, o que se fala acima de 110, 120 já é uma gordura visceral aumentada. Então, essa paciente está meio limítrofe, mas já tendendo para uma gordura visceral alta. Aí, aquele exame era um exame de 2022. Então, essa paciente foi tratada, e esse aqui é o exame atual de 2024. Uma coisa bem legal desse exame é que a gente consegue colocar lado a lado. Essa paciente, a gente até visualmente não vê tanta diferença, mas, às vezes, paciente que perde bastante massa gorda, a gente consegue mostrar para o paciente, olha como está realmente fazendo diferença o teu tratamento, porque ele vê aquilo e enche os olhos, né? Então, o que a gente vai olhar aqui de comparativo? A gente vai ver a massa total. Então, de 2022 para 2024, ela perdeu 5 quilos. Então, aí, qual que é a diferença da gente para a balança, né? A balança vai dizer, poxa, perdeu 5 quilos, que maravilha. Mas, quando a gente vai olhar aqui, ela perdeu quase 2 quilos de massa magra. Então, isso a gente não quer. A gente quer que perca massa gorda, mas não perca massa magra. Então, esse é o nosso diferencial do exame para a balança, para o cálculo do IMC. E aqui ela perdeu 3 quilos de massa gorda, que é ótimo. Uma coisa importante é que, assim, se a gente pega um paciente, coloca para fazer a densitometria, tira do aparelho, bota de volta, vai dar diferença, uma pequena diferença nos números. Então, a gente precisa saber qual que é o mínimo valor significativo. Então, a gente faz um cálculo que a gente pega ou 30 pacientes 2 vezes, ou 15 pacientes 3 vezes, e faz esse processo. Bota no aparelho, tira do aparelho, bota no aparelho, tira do aparelho.
A gente coloca isso numa tabela e calcula qual que é essa diferença significativa. Lá na clínica, a gente fez esse cálculo. O da massa gorda, cerca de 700 gramas de diferença, para ser uma diferença significativa, e a massa magra, cerca de 900 gramas, para realmente dizer, não, mudou realmente, porque às vezes pequenas diferenças daí não vão ser significativas. Que espetáculo, Manuela. Obrigada. Adriana, posso só fazer uma pergunta para a Manuela? De cunho prático, às vezes eu ouço as pessoas comentando que a gente precisa repetir a DEXA do paciente no mesmo aparelho. Então, isso é algo realmente exatamente no mesmo aparelho para tentar reproduzir, né, e comparar de maneira mais fidedigna. É isso mesmo? Isso, exatamente. A gente tem diferenças tanto de marcas de aparelho quanto modelos de aparelho e dependendo do técnico que faz também. Então, esse cálculo, a gente, como eu te falei, a gente faz 30 pacientes 2 vezes ou 15 2 vezes, para a gente ter essa medida. Eu não posso fazer essa comparação com outro aparelho que eu não sei como que está calibrado, qual que é a medida que vai dar. Então, realmente tem que ser sempre no mesmo aparelho, tanto o corpo total quanto a densitometria óssea. Perfeito. Porque acho que para a densitometria é algo, né, para o não especialista também colocar isso em prática, de reforçar isso com o paciente, de sempre fazer no mesmo aparelho, no mesmo lugar. Isso mesmo, é super importante. Perfeito, Alexandre. E talvez, se você quiser comentar depois do Alexandre, Pedro, então, é claro que eu não vou fazer esse exame para todo mundo, né, Alexandre? Sair pedindo igual mamografia e ultrassom. Qual que é a sua orientação? Assim, em que momento eu preciso que esse paciente tenha uma densitometria de corpo total? Quando os parâmetros que o Pedro falou tiverem alterados, circunferência de abdômen e panturrilha, ou não? Peço para todo mundo que eu acho que está com um gordinho. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Não foi tão fácil chegar aqui, mas com a Cris e com a Adri é muito bom estar aqui. É bom estar com todos vocês. Essa pergunta ela vem no momento que tudo vai mudar, Adri. Segunda-feira eu estava em São Paulo para uma reunião internacional e daqui a 3 a 4 semanas a classificação mundial de obesidade vai mudar. É um trabalho do Lancet, de 2 anos de duração. Nós temos 38 especialistas do mundo trabalhando nisso. E, pelo óbvio, o IMC não traduz. Arnold Schwarzenegger, quando foi Mr. Olympia, o IMC dele era 31 e ele tinha 3% de gordura. Era um bloco de músculo, que é o que a Manuela falou. O problema é que eu não tenho como pedir DEXA para todo mundo. Então, vocês vão ver que, quando a gente pensa em depressão é uma doença que tem conceito, tem sinais e sintomas, tem tratamento e tem prognóstico. Diabetes é uma doença que tem um conceito, tem sinais e sintomas, tem como fazer diagnóstico e tratamento. Obesidade não tem sinais e sintomas. Obesidade, durante muito tempo, foi fator de risco. Tanto é que a gente classificou como doença em 2012 pela Organização Mundial da Saúde. O problema é que a gente está numa revolução do tratamento de sobrepeso e obesidade. Se tudo der certo, até o final da década, metade das cirurgias bariátricas vão ser evitadas com medicamentos. O caminho ele não volta atrás, só que ninguém paga essa conta. São 2,4 bilhões de pessoas no planeta com sobrepeso e obesidade, não tem como dar remédio para todo mundo, não tem como fazer DEXA para todo mundo. Então, vocês vão entender que eu vou explicar uma coisa do que tem hoje, mas daqui a 4 semanas vai mudar tudo em todo lugar. Hoje eu vou escolher a DEXA, e para quem tem algumas pacientes aqui sabe, Pedro, a gente é o final de uma estrada, né? Então, quem chega até em nós é porque, em geral, já passou por outras pessoas. Então, para mim, acaba sendo uma propedêutica do dia a dia. Mas não é para pedir DEXA para todo mundo. Não tem como pedir DEXA para todo mundo. Só que DEXA conta a verdade absoluta. A história de falsa magra, a DEXA conta. E a paciente, ela diz assim, eu sempre soube que eu era falsa magra, porque daí tu vê o percentual de gordura. E não estou nem falando de lipedema, ok? Lipedema, outra coisa que está na nova CID. Estamos num outro cenário. Então, para o clínico, para o não especialista, eu vou falar, então, talvez aqui, eu e o Pedro, endócrino, nutrólogo, tem que pedir a DEXA quando realmente você tem dúvidas de como aquilo pode estar impactando naquela paciente, porque adianta eu pedir uma DEXA de uma paciente de 180 quilos com 140 centímetros de abdômen? Não vai nem caber no aparelho, não adianta. A gente tem que usar a DEXA a nosso favor e, principalmente, como foi falado ali no acompanhamento, e já juntando o que o Pedro falou,
sempre no mesmo aparelho, de preferência num local bom, com pessoas boas fazendo, é um exame que a gente depende totalmente do aparelho de quem fez. O intervalo de reavaliação, a gente sabe que no mínimo vai ser 1 ano, né? Até pelos próprios pagadores que vão pagar depois de 1 ano. Então, tem que usar com bom senso. Só que nesse universo que vocês estão, e a gente está falando aqui de saúde da mulher com câncer, a DEXA soma muito. E aí eu vou além, não só de corpo total, como de massa óssea, que a gente pede. Vai falar daqui a pouco. DEXA de corpo total, L1, L4 e coluna lombar. Porque daí a paciente já num único exame faz tudo para a gente entender essa composição como um todo. E eu queria só chamar a atenção no que a Manuela falou, que do ponto de vista clínico, o VAT é muito importante. Vocês não têm gordura visceral. Quando tem gordura visceral, está ruim. Quem tem pança é homem. Então, quando o VAT está aumentado na mulher, eu dou 2 passos para trás. Porque eu sei que ali vem um risco que não é inerente à mulher. Claro, a gente sabe que o estrogênio protege vocês, aqui a gente está falando de uma população que o estrogênio foi embora e que ele está fazendo falta, mas isso vai fazer com que a minha tomada de decisão de agressividade, de repente, de fármacos para essa paciente, mude. Porque uma coisa, ela tem um percentual de gordura de 39% e um VAT de 100. Outra, ela ter 36% de gordura e um VAT de 150. Isso é muito mais grave. Porque vocês viram no desenho, olha o desenho da Emanuela como é lindo, a foto, desculpa, eu mostro isso para paciente. É muito didático. Observem que tem muita gordura feminina ali subcutânea, a gente vê essa gordura do quadril, a gente vê a gordura do braço, que incomoda esteticamente a mulher, né? Mas o problema é quando vocês veem lá no abdômen aquele amarelinho, eu ainda falo, se eu pudesse ter um pincel e apagar esse amarelinho aqui, estava tudo resolvido, e ficaria só a gordura estética. E esse que é o nosso desafio, é principalmente buscar a diminuição dessa gordura visceral, que em última análise, se vocês pararem para pensar, o título da aula de hoje é Síndrome Metabólica e Câncer. O conceito de síndrome metabólica é de 1988 por um endocrinologista chamado Gerald Reaven, dos Estados Unidos, porque ele falou assim, galera, colesterol, glicose, pressão e peso juntos matam. É sobre isso. Então, essa paciente ali, ela tem fatores de risco. Então, não importa o número, porque vai ter critérios diferentes. Tem que entender que, assim, eu tenho que diminuir aquilo que a onco e a masto está sendo eficiente em tratar, que é a doença que poderia ser a maior causa de mortalidade dela, mas está surgindo outra de baixo, que é essa síndrome metabólica, que na realidade é o adubo para a doença cardiovascular. Então, acho que esse é o importante. Então, de novo, DEXA, uma ferramenta importante para esse perfil de pacientes que vocês têm em mãos, eu acho que soma sobremaneira, não só para diagnóstico, como de acompanhamento. Porque ela vai ficar feliz quando vai ver a DEXA do próximo ano e ver que a composição corporal está melhor, mesmo que visualmente não esteja tão bem. Porque é mais difícil de visualmente ter grandes modificações nessa fase do pós-climatério, com toda a modificação que acaba acontecendo. Espetáculo. Cris, Fabiano. E já fica com o microfone que eu vou seguir contigo depois. Tá. Queres fazer a pergunta? Eu já respondo. Na verdade, eu ia colocar o slide que você sugeriu para a gente passar para essa parte do Alexandre, que é a síndrome metabólica e a atividade física. Então, se for antes disso, Cris. Eu vou fazer um comentário justamente em relação à definição da síndrome metabólica e por que ela também tem entrado tanto no radar de nós oncologistas, né? A gente sabe que as pacientes que têm síndrome metabólica, elas têm uma sobrevida livre de doença e uma sobrevida global por câncer pior, né? Então, além do risco cardiovascular, além do risco endócrino, além da gente ver a osteoporose, a gente sabe que essas pacientes que, se não corrigirem a síndrome metabólica, vão ter desfechos piores, né? Então, a gente tem que estar todo mundo junto, abraçado, para conseguir fazer com que essa paciente ali, ela tenha uma melhor evolução. Porque quando a gente soma os fatores da definição da síndrome metabólica, que o Alexandre já comentou, todos os estudos mostram que essa paciente vai ter uma sobrevida livre de doença e uma sobrevida global pior. Isso foi um trabalho que foi apresentado agora em Berlim e que reforça a necessidade de nós estarmos junto com as pacientes e explicar para elas que não é só uma questão estética,
é uma questão de vida, de qualidade de vida, de sobrevida, elas manterem a composição corporal e a necessidade, então, do slide anterior, de que a gente convença elas a fazer atividade física, a ter uma dieta balanceada e, se necessário, utilizar as medicações de suporte, né? A atividade física vai aumentar o número de células natural killer, que vai ajudar a controlar o tumor. Ela atenua os processos inflamatórios crônicos, fazendo com que as pacientes tolerem melhor o inibidor da aromatase e as outras drogas que nós usamos, né? E auxilia, inclusive, na melhora da microbiota. Aí eu pergunto para o Pedro, a microbiota está em alta. Como que a gente lida com a microbiota? Nossa, ótima e complexa pergunta, na verdade, né? O último congresso europeu de terapia nutricional, o tema-chave foi microbiota e todo esse crosstalk que tem com um monte de coisa, e no tratamento oncológico a mesma coisa. Hoje a evidência ela acaba sendo um pouco mais robusta para uma melhora da microbiota intestinal e uma melhora na eficácia da imunoterapia, terapia-alvo. Então, a gente tem um pouco mais de evidência nesse sentido. E melhorar a microbiota intestinal parte da premissa de uma alimentação saudável. Isso parece muito, muito básico, mas o paciente ele precisa ter uma alimentação mais saudável. Depois a gente vai até conversar um pouquinho sobre o padrão alimentar mediterrâneo, que talvez faça um pouco mais de sentido, apesar de muitas limitações, né, dos trabalhos científicos da dieta do Mediterrâneo, prática de exercício físico, convívio social e etc. Uma coisa que as pacientes geralmente falham muito na alimentação é no consumo de fibras dietéticas. E as fibras dietéticas elas têm um papel preponderante em melhorar a microbiota intestinal. Então, a gente faz um recordatório alimentar ali de 24 horas, percebe que a paciente não consome frutas, ou se consome dia sim, dia não, legumes, vegetais e etc. Tem um estudo, mas com melanoma, muito interessante, que saiu em 2023, mostrando que os pacientes em imunoterapia eles podem ganhar uma sobrevida de 30% quando eles consomem mais do que 20, 25 gramas de fibras dietéticas na alimentação por dia. E, ao mesmo tempo, acreditava-se que o uso de probióticos durante o tratamento oncológico poderia ser interessante para melhorar a microbiota intestinal. Hoje, a gente não tem esse dado de segurança para o uso de probióticos durante o tratamento oncológico, principalmente quimio e rádio, mas, de qualquer forma, a gente evita muito o uso de probióticos no cenário de tratamento oncológico ativo, porque a gente ainda não entende. Nesse trabalho com melanoma, o grupo que usou probióticos, que ia na farmácia e comprava probióticos e usava porque achava que tinha que usar, ele foi pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O ômega 3 é um nutriente bastante interessante, que pode ajudar na microbiota intestinal e esse consumo de fibras mais adequado, né? Eu acho que eu elencaria os prebióticos, exatamente, os pré-bióticos. Ok. Alguém do público quer fazer alguma pergunta? Antônio? Bom dia. Queria saber sobre a bioimpedância. Há uma diferença... Nós vamos falar, Antônio. Tá bom. Desculpa. É só para não dar spoiler. E depois eu volto para ti para ver se ele respondeu, pode ser? Beleza. Então, aqui, nós vamos voltar para essa paciente nossa, aqui, só lembrando do nosso caso. Essa paciente tinha esses parâmetros na consulta de 2024. Ela tinha hipertensão, ela era dislipidêmica e não conseguia usar a atorvastatina, o colesterol dela. Então, assim, Alexandre, eu posso dizer que essa paciente tem uma síndrome metabólica, é isso? Sim, ela tem HDL baixo, triglicerídeos altos, glicemia de jejum alterada, cintura abdominal aumentada. Ela tem os fatores, todos aqui, ela ainda é hipertensa e usa antihipertensivo. Então, sim, ela tem síndrome metabólica. O diagnóstico tanto faz pela OMS, pela IDF, em qualquer um ela entraria em critério de síndrome metabólica. Ok. Então, Bianca, se você puder nos ajudar agora. Então, essa nossa paciente aqui faz como atividade física Pilates 2 vezes por semana. E ela tem aquele perfil laboratorial e a gente viu que está com sobrepeso e etc., obesidade, etc. E nós dissemos que
isso impacta no controle oncológico. E nós sabemos que vocês, cardiologistas, também falam que a atividade física é importante. Você podia dizer para a gente qual que é a sua orientação em relação à atividade física nesse grupo de pacientes? A proteção, em relação à proteção cardiovascular e etc., exercício aeróbico, exercício de força, como é que se organiza isso? Então, a gente, dentro da cardiologia, dá uma ênfase muito grande ao aeróbico, né? Porque a gente sabe que a atividade física aeróbica, ela vai melhorar a capacidade sua de perfusão, oxigenação, e a gente sempre tem o parâmetro do VO2 máximo. E a gente sabe que o paciente com maior capacidade de VO2 máximo tem uma melhora de qualidade de vida, vive mais, né? Só que a musculação tem que andar junto. Exercício resistido cria massa muscular, cria músculo, e o músculo é um órgão endócrino. A questão ali de processo de liberação de citocinas, eles liberam as miocinas, tem um efeito muito anti-inflamatório, tanto que a atividade física durante o tratamento é excelente, pós também. Então, a gente precisa criar massa muscular. E o que cria massa muscular é exercício resistido, é musculação. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que quando a paciente tem a necessidade de ganho de massa muscular, eu acho que a prioridade é um pouco mais para o resistido, mas não pode deixar de ter o aeróbico. E, às vezes, a paciente precisa, além do ganho de massa muscular, perder peso. Então, a gente tem que associar sempre os dois. E nunca esquecer da questão da alimentação. A gente não emagrece só fazendo atividade física, isso é um fato. A gente tem que mudar a nossa alimentação, o que a gente está ingerindo, né? E tem que priorizar fibras, hidratação, e aí proteína é outro ponto, que é uma outra coisa. As pessoas não comem proteínas. Se a gente faz um recordatório, os pacientes não comem proteínas. É muito difícil. E dependendo da idade, já tem uma cultura, hábitos, então a gente tem que priorizar isso. Mas em relação à atividade física, ela tem um benefício imenso. Se a gente pudesse falar para o paciente assim, existe uma pílula que você toma e a tua vida você vai melhorar 30%. Exercício físico. Tá. Só que as pessoas não fazem exercício E se as físico. pessoas te perguntarem a posologia? Então, tá, organiza a minha vida e fala o que você quer que eu faça. Porque a maioria é sedentário, né, Bianca? Sim. Tem que tentar conversar com o paciente em algum horário, você tem que arrumar um horário para atividade física. Com que frequência e tempo? Todo que dia. Você... Exato. 7 dias da Atividade semana. física é todo dia. Escovar dente é todo dia. Tomar banho é todo dia. Atividade física é todo dia. Eu sei que é muito difícil, mas tem que tentar colocar isso para o paciente. É todo dia. Seja no horário cedinho da manhã, que consegue levantar e mais cedo fazer alguma coisa, no final do dia. Aí é tentar juntar com a paciente, vamos montar o teu dia, vamos te ajudar a ver um horário, mas você precisa fazer atividade física todo dia. Os trabalhos mostram isso. Eu brinco que para o corpo não tem feriado, não tem sábado e domingo. É todo dia. Então, esse é o ideal. Alexandre, ajuda a gente com a Bianca. Eu fico cansada só de pensar em fazer exercício todo dia, já estou querendo dormir. Eu acho que eu sou mais velho que ela. Não, é porque eu acho que assim, eu não faço atividade todo dia, eu não vou pedir para o paciente fazer todo dia. Eu vou achar que eu vou ser hipócrita. Apesar que eu concordo com ela que os estudos falam, e eu me preocupo com o overtraining. Eu acho que uma paciente mulher que teve um câncer e não faz nada, eu vou dar a mão nela e vou dizer, vamos começar devagar e vamos aos poucos aumentar. É o que eu falei ali. Eu vou buscar na internet uma academia de 30 minutos em que ela se sinta confortável com só mulheres lá dentro. Eu vou tentar achar alguma estratégia onde ela realmente tenha aderência. A gente trabalha no hospital universitário, a gente lida com pobre. Vamos caminhar no seu bairro de alguma maneira. A gente fez isso na pandemia, pessoal. A gente mandou subir escada no prédio. Então, eu acho que a gente tem que sair do zero, aumentar aos poucos, e o objetivo é o que ela falou. E, na realidade, o objetivo ideal é onde eu tenho um misto do exercício aeróbico, do anaeróbico e do de flexibilidade. Eu não posso esquecer da flexibilidade, porque a gente vai envelhecendo e vai entortando. Eu já operei coluna, eu sei disso. Então, mas a longevidade e a autonomia só vai ser dado pelo exercício de resistência. Eu tenho falado para as minhas pacientes, para os meus pacientes, tu queres ser um velhinho que limpe a própria bunda? Faça musculação. É sobre isso. É sobre isso, pessoal. E a Bianca falou um dado que é importante. O músculo é um órgão endócrino, a quantidade de coisas boas que esse músculo produz, só que não adianta falar faz e dizer isso. Qual é a frequência?
A gente tem que sair do zero e começar. Para quem é minha paciente sabe que essa é a conversa do consultório. E para nós, médicos, que somos os piores pacientes, a gente sabe que a nossa vida ela é difícil, muitas vezes, dessa regularidade. Então, em cada consulta, eu gasto um tempo da consulta para revisar as estratégias de atividade física, que a maioria não faz. Esse é o problema. Classicamente, principalmente cardio, e não fica brava comigo, dá um tapinha nas costas no final, assim, ó, faz dieta e exercício. Então essa é uma mudança comportamental que todos nós precisamos adquirir para que isso realmente seja diferencial, porque é o que ela falou, se você botar nos estudos, o melhor remédio é o exercício, mais do que qualquer droga, inclusive das que eu vou falar daqui a pouco. Ok. É melhor. O desafio, o que é? É a aderência e a sustentabilidade. Mas eu acho que isso faz parte do que a gente tem que fazer enquanto médico, coisas desafiadoras. Sim, sim, sim. Eu acho que só complementando, concordo com todo mundo, e eu acho que atividade física, alimentação, controle de sobrepeso e obesidade é importante para todo mundo. Quando é um paciente oncológico, isso é mais importante ainda. Esse controle metabólico do paciente oncológico, ele é muito importante, como a Cris falou, impacta em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Toxicidade ao tratamento, qualidade de vida, mais um monte de coisa. Então, a minha estratégia com esse paciente é falar, olha, a gente controlar, melhorar sua composição corporal, incluir exercício físico, melhorar a dieta, faz parte do seu tratamento e é tão importante quanto o anastrozol, é tão importante quanto o tamoxifeno. Então, a gente precisa inserir o paciente, deixar claro que isso é muito importante e acompanhar esse paciente de perto. Entendo todas as limitações de um cenário SUS, de um paciente que tem muita dificuldade, concordo com o fato de que esse paciente tem que começar a se exercitar um pouco, né? A gente tem que tomar também um pouco de cuidado, senão um paciente com uma obesidade grau 2, grau 3, você pede para fazer exercício físico, porque você envolveu tanto o paciente, começa a treinar muito, se lesiona, então tem esses extremos. De maneira prática, eu acho que a gente tem que tentar bater esses 150 minutos de exercício físico, de 150 a 200 minutos de exercício físico por semana e, preferencialmente, exercício misto, né? Com auxílio, exercício aeróbio, musculação, exercícios de flexibilidade. Então, isso acaba sendo muito importante. Então, eu sempre bato muito na tecla com o paciente que, ok, vamos começar com caminhadas, tudo, mas exercício físico, controle de composição corporal é inegociável. A gente precisa melhorar isso, porque isso vai impactar no seu tratamento. Ok, Pedro. Então, o doutor Antônio é oncologista de Florianópolis, e ele fez a pergunta que está ali para você agora. Qual a estratégia que você prefere, bioimpedância ou densitometria de corpo total, na avaliação do nosso paciente que está passando por nós no consultório? E aí eu coloquei os slides. Exato. Eu acho que assim, a bioimpedância ela é uma ferramenta muito interessante para quem tem a bioimpedância no consultório, é fácil, é disponível. Então, lá no consultório, a gente tem a bioimpedância, a paciente chega, a gente faz a bioimpedância, a gente acompanha a composição corporal dessa paciente com bioimpedância. Mas, se você não tem o aparelho disponível, eu acho que vai depender muito da disponibilidade, de como você vai organizar isso. Mas as duas ferramentas são muito interessantes. Aqui eu só trouxe a bioimpedância de uma paciente, não é a paciente do caso clínico, e essa paciente, uma paciente em segmento pós uma neoplasia de ovário, e essa paciente ela chegou no consultório para mim com dúvidas em relação à suplementação. Ela falou assim, pô, Pedro, posso tomar chá, posso usar probiótico, posso usar HMB, será que eu posso comer açúcar? Não posso. E com muitas dúvidas nesse sentido, dúvidas legítimas, obviamente, que a gente tem que ajudar a paciente. Só que quando a gente fez a composição corporal dela, percebam que é uma paciente com um IMC, tá pequenininho aqui, ó, mas um IMC de 23. Uma paciente de 33 anos, eutrofia, né? Então isso não chama muito atenção, o macroscópico, mas como o Alexandre falou, essa paciente é uma paciente falsa magra, ela tem um percentual de gordura de quase 40%, 39,4%, com uma massa muscular de 21 quilos. E essa paciente ela tem o que a gente chama na bioimpedância dessa curva em C, né, que quando ela acaba tendo proporcionalmente mais massa de gordura do que massa muscular, quando o objetivo é a gente aproximar essas barras aqui em relação a peso, massa muscular esquelética
e massa de gordura, ou até mesmo criar um D, né? Quando o paciente ele começa a ter mais massa muscular do que massa de gordura. Isso, obviamente, que é muito difícil, demanda muito tempo, mas a bioimpedância ela acaba sendo muito interessante nesse sentido. Eu acho que o único ponto, a DEXA, incrível, padrão ouro, a única coisa legal de aparelhos novos de bioimpedância é que a gente consegue determinar a massa muscular, né? Enquanto a DEXA ela dá a massa magra. A massa muscular ela acaba sendo um pouco mais específica. E aqui eu só queria colocar um índice, que é o índice de massa livre de gordura, que a gente pega simplesmente a massa livre de gordura. O que é massa livre de gordura? É o peso corporal menos a gordura corporal. É a massa livre de gordura e a gente divide pela altura ao quadrado da paciente. E aqui 13,95, a gente tem alguns cortes aí, né? Significa baixa massa muscular ou baixa massa livre de gordura. Aqui esse aparelho já dá, mas se você tem um aparelho que só me dá massa livre de gordura, você consegue dividir pela altura ao quadrado, e aí você tem esses pontos de corte aqui para mulheres menor do que 15, a nossa paciente tinha um 13,95. Um outro índice que a bioimpedância também dá, que eu acho muito interessante, que é o índice de musculatura esquelética apenticular. A DEXA, como a Emanuela falou, dá o índice de massa magra apenticular, que a gente usa e tem uma evidência científica sólida para isso, mas a bioimpedância ela dá o índice de massa muscular apenticular, que nada mais é do que pegar a massa muscular apenticular, braços e pernas, excluindo o tronco, e dividido pela altura ao quadrado de 5,7 aqui no caso, ela já me fornece isso, e a gente sabe que os pontos de corte, mulheres menor que 5,7, homens menor que 7, algumas referências falam mulheres menor do que 6. Eu acho que tinha só mais um. E aí um outro, aí a Emanuela fica super à vontade depois para complementar, mas um outro método de composição corporal que a gente tem feito muito para pacientes oncológicos, que é a tomografia de abdômen com corte seccional a nível de L3. A tomografia para pacientes oncológicos, mama nem tanto, né? É difícil acompanhar com uma tomografia de abdômen, mas para outros tipos de câncer a gente o paciente faz a tomografia para segmento, então é um exame de conveniência. E a gente sabe que a tomografia ela tem uma boa correlação com a DEXA, então a gente pode utilizar. A gente avalia esses músculos na tomografia, então o eretor da espinha, quadrado lombar, psoas, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen e reto do abdômen. E aí a gente consegue entender a importância, né, da tomografia para a gente avaliar a composição corporal desse paciente de uma maneira muito refinada, né? Então a gente tem aqui pacientes com o mesmo índice de musculatura esquelética, mas com diferentes IMCs. Aqui eu tenho um paciente com IMC de 40, mas que tem o mesmo músculo que um paciente com IMC de 15. E quando eu prescrevo quimioterapia para esse paciente, eu vou dar mais quimioterapia para esse paciente. E esse paciente vai ter mais toxicidade. Ao mesmo tempo, quando eu tenho um paciente com o mesmo IMC, com diferentes índices de musculatura. E qual que é o legal da tomografia para avaliação da composição corporal? Você não vai pedir a tomografia para avaliar a composição corporal do paciente, pelo nível de radiação e etc. Mas se o paciente já tem esse exame, e eu tenho algumas pacientes que têm uma tomografia por N motivos, a gente consegue jogar esse exame num software e, além da quantidade de massa muscular, a gente consegue ver a qualidade do músculo, a infiltração de gordura nesse músculo. E aí a gente consegue determinar por quê. Muitas vezes eu vou ter uma paciente, essa paciente é uma paciente minha, a imagem não ficou tão boa, mas eu tenho uma paciente com um IMC de 47, que é uma outra paciente, só para exemplificar os casos para vocês, um câncer de mama também em acompanhamento, que ela tem uma quantidade de músculo adequado, mas a qualidade do músculo dela é ruim. Então, às vezes a gente está só preocupado em quantidade muscular, mas a gente tem que começar a avaliar cada vez mais a qualidade desse músculo. Tá? E é muito comum em pacientes com obesidade, talvez seja até o caso dessa paciente, que tem uma massa magra adequada, né, um excesso de gordura, essa paciente que a gente está no caso, mas muito provavelmente deve ter uma qualidade ruim do músculo, né? Então, a tomografia ela acaba sendo interessante nesse sentido. Aqui a gente tem alguns pontos de corte, não são valores de referência, né, porque valores de referência a gente precisa da população saudável. Mas acho que é isso. Acho que o mais importante é façamos e métodos, né? Devemos usar métodos de composição corporal para a gente avaliar mais profundamente aí e de maneira mais adequada pacientes com câncer.
Bianca, então, olha só, muito obrigada, Pedro. Então, Antônio, respondeu sua pergunta? Ok. Então, Bianca, dando sequência, agora a gente vai começar a resolver problemas, né? Então, essa paciente tem uma síndrome metabólica, entre elas ela é dislipidêmica e não está usando a estatina porque não consegue, isso é uma queixa muito comum no consultório, porque as pacientes têm efeitos colaterais. Você pode falar alguma coisa sobre isso para nós? Então, uma coisa que eu não vi ali é o valor do LDL dela. Tinha? Acho que não, né? Tá. É, 190. 190. Então, o que me preocupa nessa paciente, claro, está com valor de LDL alto, mas essa paciente tem resistência insulínica. Então, o foco nela é diminuir esse triglicerídeo e melhorar esse HDL. Então, isso a gente consegue muito com atividade física. As estatinas, o foco vai ser basicamente o LDL. Né? Se o LDL está alto, sim, está alto. E provavelmente esse LDL está oxidado, porque essa paciente está inflamada, essa paciente tem todo um perfil de glicação, de tudo isso. Então, o foco, se ela não tolera estatina, eu acho que dá para segurar e focar em outras coisas e tentar posteriormente ver o benefício, sim, dessa estatina. Até uma dose, talvez uma dose menor, porque às vezes esse paciente, pelo tipo de estatina, pode trocar a droga ou diminuir a dose. Porque às vezes o efeito nela não é tanto só botar esse LDL tão lá embaixo. Você colocando uma dose pequena de estatina, você já vai ter aquele efeito pleiotrófico anti-inflamatório da estatina. Talvez ela tolere. Agora, se ela realmente não tolerar, eu acho que tem que focar em outras condutas, porque o principal para ela ali é o triglicerídeo, a meu ver. E você vê que na literatura a gente fala triglicerídeo alto e HDL baixo é uma bomba relógio. Essa paciente está glicada, essa paciente está inflamado, e aí ver outros marcadores inflamatórios ajudaria muito também, né, nessas pacientes. Ver ferritina, ver PCR, isso ajuda a gente a ter uma ideia de como está esse padrão inflamatório da paciente. Agora, muitos pacientes não toleram estatina, realmente fazem muito miopatia. A atividade física ajudaria, porque a atividade física faria com que ela sentisse talvez menos efeitos adversos, menos dor, menos mialgia e talvez tolerasse melhor. Ok, Bianca, perfeito. Então, Pedro, precisamos emagrecê-la. Dietas, e essa paciente tem câncer, então tem muito comentário sobre essa dieta, aquela dieta, enfim, se puder falar, atualizar a gente sobre isso. Em relação a um paciente oncológico, qual é a dieta preferida? Perfeito. Eu acho que, como eu tinha comentado, eu acho que a gente tem que tentar seguir uma dieta com padrão mediterrâneo. Existem muitas limitações nesse sentido. O trabalho principal, o estudo, o PredMed de 2015, que saiu no JAMA, é um estudo interessante, mas tem algumas limitações. Mas, de qualquer forma, esse é o estudo. Eu acho que a gente tem que tentar bater muito nessa tecla de melhorar a alimentação da nossa paciente em relação a aumentar o consumo de fibras, salada, legumes, carnes brancas. Esse paciente ele precisa ter um consumo adequado, ele precisa incluir na sua refeição azeite, ele precisa incluir muitas vezes castanhas, ter um consumo muito baixo, menor do que 500 gramas aí por semana de carne vermelha. As evidências, mais uma vez, são muito limitadas nesse sentido, mas o paciente ele precisa ter uma alimentação seguindo um padrão mediterrâneo. Por que a gente fala padrão mediterrâneo e não dieta do Mediterrâneo? Tem sim a dieta, mas também tem o padrão, que é em relação à prática de exercício físico, convívio familiar, você ter uma alimentação com a família reunida, todo esse convívio social também é muito importante nesse sentido. Aqui, só mostrando os dados do PredMed, depois eu vou mostrar uma outra tabela para vocês, mas aquele paciente que tinha uma alimentação, um padrão alimentar mediterrâneo, enriquecida com azeite de oliva extra virgem, esse foi um estudo espanhol bastante interessante, é o grupo que tem menos incidência aí de câncer de mama. Aqui a gente está falando de um câncer primário. E quando a gente fala, pô, mas aí, é isso que o Alexandre falou, vamos comer mais salada, vamos comer mais legumes, como que é isso na prática clínica? Aqui a gente tem alguns dados, né, em relação ao que a gente tem que orientar esses pacientes. Então, esses pacientes, eles precisam incluir aí, aqui é um ponto que eu acho que talvez seja uma das limitações, que é mais do que 4 colheres de sopa de azeite por dia. Isso acaba sendo muita coisa
E a gente não pode esquecer que o azeite ele é calórico, dependendo se a gente quer fazer uma restrição calórica para essa paciente, mas incluir o azeite talvez seja interessante. A gente vai falar em mais de 3 porções de castanhas, mais de 3 porções aí de frutas por dia, vegetais, legumes. Aqui também é um preparado de legumes, carne branca, carne vermelha a gente vai não preferir, né? Obviamente que não é proibido comer. Então tem essas recomendações que eu acho que a gente tem que seguir, que é o que tem um pouquinho mais de evidência em relação a essa parte. Então, dieta vegetariana, dieta DASH, dieta cetogênica, tudo, jejum intermitente, tudo isso não tem uma evidência robusta para a gente aplicar nessas pacientes. A gente está falando em prevenção primária, prevenção secundária de câncer, talvez o padrão alimentar mediterrâneo faça mais sentido. Para essa paciente, o que eu acho que seria muito interessante? A gente fazer um recordatório alimentar de 24 horas, isso é simples. O que o senhor comeu no café da manhã, no almoço, e tentar pegar as porções desse paciente. E muitas vezes a gente fazer uma restrição calórica leve. Então a paciente está consumindo 2.000 quilocalorias, ela vai passar a comer 1.700 calorias com um consumo adequado de proteína. Então, isso acaba sendo mais interessante, a gente fazer uma restrição calórica leve para que essa paciente emagreça, mas para uma paciente oncológica, a gente tem que acompanhar de perto a massa muscular, a composição corporal, porque não adianta a paciente ficar emagrecendo e perdendo massa muscular, porque a gente sabe que isso também piora desfechos. Perfeito. Alexandre, então a gente tentou corrigir o perfil de dislipidemia dela com a orientação da Bianca, entrou com dieta mediterrânea, só que não vai adiantar, pelo que parece, porque ela está toda encrencada, né? Queria que você falasse com a gente um pouquinho sobre as medicações. E antes de você falar, Cris, se você quiser comentar esse trabalho para o Alexandre e pontuar em cima dele. A gente tem esse trabalho que foi reportado, relatado o aumento de alguns casos de câncer em estudos, né? Foram estudos mais em laboratório. Mas, quando os pacientes visualizam isso na internet, porque o Google é o médico assistente junto com a gente, né? As pacientes veem que tem uma droga que a gente permite que elas usem, mas que pode trazer um aumento do risco de câncer, e, por outro lado, vários outros estudos mostrando que o uso dessas medicações pode ser benéfica na redução da incidência de câncer. Câncer de colo, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário, né? Então, a gente diz, vai falar com o especialista que ele vai te orientar melhor nesse sentido. Especialista. Vamos lá. Eu vou só começando, que eu vi que tu tinha escrito ali que quando tratar, né? Vamos só para o conceito. Então, levando em consideração dia 3 de agosto de 2024, isso vai mudar. Uhum. Hoje, tratamento farmacológico está indicado em pacientes homens ou mulheres que têm diagnóstico de sobrepeso acima de IMC de 27 kg por metro quadrado, ou obesidade acima de 30, que tentaram mudança de estilo de vida e não atingiram a perda de peso. Então, medicamentos são possíveis. Atualmente, no Brasil, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sibutramina, orlistat, o Contrave, que é a associação de naltrexona com bupropiona, o Saxenda, que é a liraglutida, e, oficialmente, o Igov, que é a semaglutida 2,4 miligramas. Aqui a gente vai falar, então, de agonismo do receptor do GLP-1. É importante fazer um timeline. 2005 é lançado o Exenatide nos Estados Unidos, que é o Bieta. 2008 no Brasil, para tratamento de diabetes. Desde o início, a gente sabia que essas drogas tinham um impacto sobre o peso. O Exenatide vinha do Monsterdila, um lagarto de um deserto lá dos Estados Unidos, e que se via que tinha essa característica de causar hipoglicemia em quem era picado pelo lagarto. A história é belíssima. Mas se via que precisava haver uma homologia com o GLP-1. Vamos voltar a um conceito. Quando eu como, eu mastigo. A partir do momento que eu já começo a mastigação, já mando uma mensagem para o trato digestivo e a gente libera incretinas, GIP e GLP-1, que vão conversar com o meu pâncreas,
com a liberação de conversando com glucagon e com insulina, mas manda mensagem aqui para cima, no centro da fome e da saciedade, dizendo assim, para de comer. Porque senão a gente comeria. Isso é fisiologia, ok? Aí no Brasil a gente tem a chegada do Victoza, que é a liraglutida, em 2010, mesmo ano dos Estados Unidos, e tem a maldita capa da Veja, do dia 9 de setembro de 2011, onde aparece uma mulher mais magrinha, mais gordinha, com a caneta do Victoza. Remédio só para diabetes, e a loucura começa lá, 2011. Hoje, Ozempic é a palavra médica mais colocada no Google. A semaglutida mudou o PIB da Dinamarca. A Novo é a empresa que mais fatura hoje na Europa, passou a Louis Vuitton. Quem lançou o Ozempic no Brasil fui eu, foi no dia 4 de maio de 2019. No lançamento, a gente teve a oportunidade da Lotte Knudsen estar aqui. A pesquisadora, e aqui é um evento com muitas mulheres, para vocês terem orgulho. A história da Lotte é maravilhosa. Põe a história do GLP-1 em inglês no YouTube, são 4 episódios. Porque ela estudava a molécula e ela ficou grávida. E saiu do laboratório. E quando voltou, não queriam deixar ela continuar. E ela brigou. Isso aí. É sobre isso. A história da Lotte fala sobre vocês. E de uma resiliência, de correr atrás, porque acreditava na molécula. Então, o que a gente tem? A gente tem moléculas que imitam o GLP-1, que é onde tem liraglutida e semaglutida, e falando, então, especificamente da semaglutida. A semaglutida é um medicamento, hoje, antiaterosclerótico. Ele diminui desfecho cardiovascular, MACE, diminui AVC, infarto e morte cardiovascular em pessoas com ou sem diabetes. O estudo mostrou isso e está mudando essa história. Mas isso faça que é uma panaceia? Não. É o problema nosso do Brasil. Mais de 80% das pessoas que usam semaglutida no Brasil usam sem acompanhamento médico. E é essa loucura que vocês vejam. Desde médico picareta mandando fazer uma vez por dia, ao invés de fazer a dose semanal, que é um problema grave que a gente tem, até usos equivocados de pessoas sem indicação. Mas vamos falar de ciência. O que a Cris mostrou? A plausibilidade, quando fala, que a Bianca falou de resistência insulínica, o que é resistência insulínica? A resistência insulínica, então, é um receptor tirosina quinase, que está aqui, e que a resistência insulínica nada mais é do que eu ter uma linha de ativação equivocada, onde ativa MAP quinase. E isso vai acontecer nos tumores ou nos tratamentos. Esse é o problema. A semaglutida não é uma excelente droga para resistência insulínica, a melhor droga para resistência insulínica é a pioglitazona, mas ela é uma droga que ajuda na resistência insulínica também. Então, quando tu falas daquilo, sim, com a semaglutida eu vou ter a possibilidade de ter redução de excesso de gordura, melhora de controle glicêmico, melhora de controle lipídico, melhora de pressórico, e vai ter uma nova indicação em bula para tratamento da antiga doença esteatose hepática, agora chamada de doença esteatótica metabólica. O nome mudou há poucas semanas atrás. Então, sim, essas mulheres, eu tenho falado isso nos eventos da Onco e eventos de gineco, eu acho que os agonistas, os receptores do GLP-1, eles vieram para mudar a vida das mulheres. Não que o homem não possa usar porque a gente usa, mas é de uma intensidade do que pode fazer quando a mulher chega no climatério e provavelmente de uma intensidade do que essa lentificação metabólica na mulher com câncer pode fazer, que, na minha opinião, vai mudar a história. Porém, é o que a Cris falou. Eu, ontem à noite, voltando de Balneário, onde eu dei aula, para daqui a pouco voltar para Balneário da aula, eu fui no PubMed para olhar câncer em metástases review, 9,26 o fator de impacto da revista de vocês, e está lá, um trabalho tentando juntar todas as informações. Os estudos não são desenhados para ver câncer, os estudos são desenhados para ver CVOT, desfecho cardiovascular, e se olha para ver se tem câncer. Não dá tempo, né, pessoal? Follow-up de 3 ou 4 anos. Mas quando a gente vai para banco de dados de farmacovigilância em fase 4, até agora não tem nada para a gente pensar em aumento de risco de câncer. Eu sempre falo assim, e de novo, eu sou do advisory board da maioria das indústrias da minha especialidade, mas eu falo com muita clareza. A gente tem uma data que é 10 anos, a gente já apanhou de remédio. A Vandia, depois de 10 anos, saiu do mercado por aumento de risco cardiovascular. Vioxx,
Depois de 10 anos, saiu do mercado por aumento de risco cardiovascular. Então, a gente tem que ter o cuidado de não transformar um remédio numa panaceia. Mas, com o médico, com a médica certa, com uma equipe multidisciplinar, eu não tenho dúvida de que essas pacientes elas têm a possibilidade real de ter muito benefício com o agonista do receptor do GLP-1 e... Ontem a minha aula foi sobre isso, a tirzepatida já está aprovada no Brasil, tirzepatida, vocês devem saber, o Mondiário é a associação, é o coagonismo de GIP e de GLP-1, a perda de peso é ainda maior, o controle metabólico é ainda maior, os resultados são ainda melhores. Eles lançaram na Alemanha, não conseguem lançar em outro país, de tanto que vende na Alemanha, que é um país que não consome muito remédio. Mas já que é para descer para o play, é para brincar, se tudo der certo, daqui a 4 anos chega a retatrutida. É quase o final, o início do final da cirurgia bariátrica. A perda ponderal ela já chega a em torno de, em alguns grupos, 30% a 35% com retatrutida. É o triagonismo GIP, GLP-1 e glucagon, tendo todo o cuidado que eu estou mexendo em muito lugar ao mesmo tempo. Então, pezinho para trás. O nosso problema é o abuso de remédios no Brasil. Sim, a minha opinião é que tinha que ser tudo receita controlada, e não essa sacanagem que acontece aqui no Brasil, onde cabeleireira ou professor de educação física manda paciente tomar remédio, que é o que aparece em tudo que é lugar. Então, esse é o nosso desafio, Adri. Os remédios, quando você vai para os estudos, eles são fenomenais. O problema é o abuso e acesso. O lançamento do Wegovy daqui a 20 dias, eu que lanço o Wegovy aqui no Brasil, o preço do Wegovy, para vocês terem ideia, semaglutida de 2,4 miligramas, com desconto, vai ser R$ 1.900. Não é qualquer pessoa que pode pagar R$ 1.900 por mês. O Mondiário já está aprovado o preço, é R$ 3.800 a dose 15 miligramas. Não é qualquer paciente que pode pagar R$ 3.800 por mês. Então, nosso problema vai ser acesso. Mas se eu pensar em o que eu posso oferecer, sim, eu posso oferecer e talvez a gente vai mudar a vida dessas mulheres para redução de peso e melhora de qualidade de vida. Perfeito, Alexandre, super esclarecedor. Então, agora a gente vai para o nosso último tópico da discussão. Querida Manuela, se você puder falar conosco sobre densitometria óssea, né? Nós temos aqui, lembrando, uma paciente que tratou câncer de mama em 2015, de entrada tinha osteopenia e tomou anastrozol. Então, a Manuela vai falar um pouco sobre a indicação da densitometria no cenário normal e no paciente oncológico. E a gente tem muito, Manuela, pacientes muito jovens, paciente com 28, 29 anos com câncer de mama, que vai fazer bloqueio hormonal, duplo bloqueio, vai entrar na menopausa precoce. E a gente sabe que essa densitometria óssea, a princípio, não estaria indicada. Se você puder falar isso para a gente também. Então, as indicações da densitometria óssea nas mulheres a partir dos 65 anos, nos homens a partir dos 70. Mas a gente pode pedir antes nos pacientes que têm algum fator de risco para osteopenia e osteoporose. Por exemplo, baixo peso, uso de algumas medicações, como corticoide em altas doses por longos períodos, paciente que já teve alguma fratura de baixo impacto. Então, são vários os fatores de risco. E no caso da paciente jovem, como ela vai fazer bloqueio hormonal, ela vai entrar numa menopausa. Então, obviamente, vai ter um impacto na saúde óssea dessa paciente. Então, a densitometria é uma ferramenta importante para a gente fazer esse acompanhamento e monitoramento e, às vezes, acaba necessitando entrar com alguma droga para tratamento. Então, aqui a gente volta para aquela paciente que eu apresentei a densitometria de corpo total no início. A gente tem aqui a densitometria da coluna lombar, a gente avalia de L1 até L4. Às vezes, a gente precisa excluir alguma vértebra por alguma alteração anatômica, ou dependendo do valor de T-score, se tem muita discrepância entre corpos, a gente precisa excluir, mas a gente precisa sempre de pelo menos 2 vértebras analisáveis. Nesse caso, a gente conseguiu avaliar todas as vértebras, quanto mais vértebras, mais fidedigno o resultado. Aí, tá um pouquinho ruim de ver, mas na paciente aqui, na pós-menopausa, a gente vai usar como referência o T-score. Até -1 é normal, abaixo disso, osteopenia, e de -2,5 para baixo, osteoporose. Nesse exame aqui, que já é 2024, ela tinha -2,2, que seria baixa massa óssea, que é a mesma coisa que a osteopenia. Se ela fosse uma paciente jovem, a gente usaria o Z-score, a gente não tem autorização para usar o T.
E aí, no comparativo, aqui está um pouquinho ruim de ver, mas no anterior, lá em 2022, não sei se vocês lembram que no corpo total a massa óssea dela era normal, mas já naquela época, em 2022, o T-score dela era menos 2,5, então ela era uma paciente osteoporótica. Então, a importância de pedir o exame específico da massa óssea para essa paciente. Aqui eu acredito que tenha entrado algum tipo de tratamento, porque ela teve uma melhora. Não dá para ver aqui, mas está dentro do nosso mínimo valor significativo, e ela, de osteoporótica, passou para osteopênica, né? E aqui o fêmur total e o colo femoral. Na densitometria, ela dá vários parâmetros, mas o que a gente usa para a classificação é o colo e o total. Que aqui no dela, acho que deu menos 1,0, até que o quadril está bem, assim, né? Pelo quadril estaria tranquilo, mas como é uma doença sistêmica, a gente usa o pior parâmetro. Então, a gente vai usar o da coluna, que era o pior. Aqui, eu trouxe o Frax. Nessa paciente, ele não tem muito valor, assim, porque é uma paciente que já está tratada, então a gente não usa o Frax para isso. Mas numa paciente que veio o primeiro exame, uma baixa massa óssea, será que eu preciso tratar essa paciente? Será que ela realmente já tem um alto risco de fratura? A gente usa essa ferramenta, que é o Frax, que vai usar vários fatores clínicos para cálculo do risco e pode ou não usar o valor densitométrico. Idealmente, o ideal é usar porque ele ajuda a melhorar esse cálculo, a ele ser mais preciso. E o que ele vai falar para a gente? O risco de 10 anos de fraturas maiores, que seriam fratura de quadril, coluna, de punho e de húmero, e o risco de fratura do quadril. E tem um valor ali, Manu, assim, que a gente olha para esse valor de Frax e a partir daqui a gente está preocupado? Então, não tem assim um valor específico. O que a gente recomenda, no site da Abraço existe não é uma tabela, existe um gráfico em que a gente vai colocar esses valores e lá ele vai dar se é uma paciente com alto risco de fratura ou baixo risco, se tem indicação de tratamento ou não. E outra coisa que também é interessante, eu não trouxe aqui o exame para mostrar, é uma pena, mas os pacientes que estão limítrofes para tratamento, está ali na curva, né? Está um pouquinho abaixo, será que vale a pena entrar com tratamento? A gente tem uma ferramenta nova, que é o TBS, que é o Trabecular Bone Score, que é um método que vai avaliar a qualidade do osso, a arquitetura óssea. Então, é mais uma coisa que vai entrar no cálculo do Frax para ajudar a gente a melhorar essa análise de risco e a indicação de tratamento nessas pacientes. Ok. Cris, muito obrigada, Manuel. A doutora Cristiane, como oncologista, a gente tem algumas pacientes que fazem duplo bloqueio, né, Cris, que usam anastrozol, perdem massa óssea, e já não é muito comum, mas também não raro, a paciente está sendo tratada com piora da massa óssea, apesar do tratamento. Se você quiser comentar para a gente passar para o Alexandre para falar sobre os bifosfonatos, Alexandre, da sua indicação e as vias de administração, tempo de uso e tudo. A gente tem orientação pelas sociedades, tanto americana quanto europeia, nas pacientes que fazem uso de inibidores da aromatase ou pacientes jovens que estão com supressão ovariana, da gente usar principalmente o ácido zoledrônico semestral para preservação da massa óssea. Tem também relato de que ele tenha benefício em redução de metástases, por isso que também ele tem essa indicação. A gente enfrenta um grande desafio, porque isso não está em bula, não está na ANS, a gente não consegue autorização, já foi mais fácil a vida, não é todo paciente que consegue pagar essa medicação, então a nossa vida já foi melhor. Mas a gente tem, inclusive, eu e a Adriana temos em comum uma paciente que, antes do diagnóstico, ela já fazia uso de denosumab, porque ela já tinha um diagnóstico prévio de osteoporose. E durante o uso, durante a quimioterapia, o uso de inibidor de ciclina e inibidor da aromatase, porque ela está também fazendo abemaciclib, ela deve encerrar o abemaciclib em dezembro, se eu não me engano, tá? Mas na avaliação dela de densitometria óssea, ela teve piora, né? Mesmo usando um protetor.
Aí, doutor Alexandre, diga para nós. Você faz dosagem do CTX? Você usa algum outro método? Como que você faz? Vamos lá. A gente está falando de, como a Manuela falou, pacientes mais jovens. A densitometria não foi feita para fazer diagnóstico em pacientes mais jovens e a gente usa outras ferramentas e o Frax é para reestratificar ou o TBS, como ela falou. Por quê? Porque essas drogas têm efeitos colaterais. A gente sofre com os dentistas, com a questão da osteonecrose em mandíbula, que eles mandam parar, e todo mundo hoje em dia faz implante dentário, então é um show de horrores. E as pacientes param. Eu quero lembrar que fratura de colo de fêmur ou fratura de coluna é causa de alta perda de qualidade de vida e morbimortalidade. Tem que deixar claro isso daqui. Claro. Numa população onde isso não deveria estar acontecendo, onde a gente vai ter a perda óssea associada ao envelhecimento, a chamada osteoporose senil, depois dos 70. Essa daqui é porque, obviamente, também tem um hipoestrogenismo causado pelos tratamentos e a mulher simplesmente desmorona. Então, não dá de esquecer o osso. O osso não pode ser esquecido. Então, os tratamentos. A gente passa dos bisfosfonados orais, dose diária, dose semanal, dose mensal, alendronato, risendronato, ibandronato, aos endovenosos, que é onde a gente vai ter o ósito zolendrônico. A gente passa, e aí a tua pergunta, quanto tempo usar? Hoje existe um negócio chamado drug holiday. Depois de 5 anos tem que fazer o descanso da droga, porque ela, na realidade, ela se deposita e fica muito tempo no osso, e ela começa a ter um problema a médio e longo prazo. Então, você, eventualmente, tem que trocar o tratamento de classe. Você pode ir para um formador, que talvez nessa população não vai ser a melhor opção, que é o Fortel, que é a teriparatida, que é o PTH recombinante, ou ir para os anticorpos monoclonais, que é onde a gente tem o Prolia, denosumab, que é super legal, só que ele só funciona enquanto está sendo usado. Ele não tem depósito. Uma injeção de 60 miligramas a cada 6 meses. Ou agora, mais recentemente, o Evenity, tá? Que é o Romosumab, que também é um anticorpo. Então, são caminhos diferentes para proteger esse osso. Só falta eu falar o básico. Não se fala em remédio sem falar em cálcio e vitamina D. A base é o cálcio e a vitamina D, que a gente melhorou bastante. A gente saiu do carbonato de cálcio, hoje a gente tem um citrato malato de cálcio com baixo risco de nefrolitíase, associado à vitamina K, magnésio, tem um monte de comprimidinho, tudo prontinho que facilita. Por mais que venha o gueri-gueri da questão de depósito no coração, esses cálcios precisam ser feitos, senão ela não recompõe. Remédio sem cálcio, eu sempre falo assim, é uma parede. Você constrói uma parede só com pedreiro? Não, eu tenho que ter um tijolo bom, um cimento bom e um pedreiro bom. Os bisfosfonados é o pedreiro. O tijolo é o cálcio, o cimento é a vitamina D. Sem vitamina D, esse osso não vai ser formado. E, obviamente, o exercício vem com tudo isso. Essa mágica não vai dar certo, Cris, só com o remédio. Então, eu sei que vocês vão revisar o remédio dessa paciente, mas tem que revisar o pacote completo. Porque senão a gente foca muito no remédio e ela não está dando a base dessa construção do osso. O osso é um tecido vivo. Você tem formação, você tem reabsorção, você tem formação e você tem reabsorção. E você está mexendo nessa química, mas esses outros fatores são fundamentais. Além de uma coisa que eu quero voltar do que a Biana falou, ingesta de conteúdo proteico. Faz toda a diferença. Então, é um somatório que, para essa paciente, que é uma paciente oncológica, é muito mais detalhista do que simplesmente uma mulher que está no pós-menopausa e que veio com uma osteoporose pós-menopausa e que eu vou tratar com todas essas orientações, mas talvez com não tanta exigência de cada um desses detalhes. O detalhe faz toda a diferença, porque todos aqui concordam, né? Se ela tiver uma fratura de colo de fêmur, vai piorar muito. Muito. E acho que só complementando a questão da massa muscular, que é isso, né? O músculo, ele abraça o osso. Então, se você tem uma massa muscular saudável, uma ingestão proteica ali de 1,5 grama por quilo por dia de proteína, exercício físico, ingestão adequada de cálcio. O cálcio, eu queria colocar um ponto que muitas vezes é raro, mas muitas vezes o paciente ele tem uma ingestão adequada de 1.000 miligramas de cálcio por dia, né? Toma ali 2 copos de leite por dia, iogurte, brócolis, acelga, enfim, feijão também tem bastante cálcio. E às vezes a gente não precisa nem suplementar, mas obviamente que... exato.
Porque também não pode ser essa prescrição para todo mundo, né? Citrato de cálcio, 500 mg 2 vezes ao dia para todo mundo, e muitas vezes o paciente tem uma ingestão adequada, mas eu acho que é interessante para aquele paciente que tem uma baixa ingestão. Pedro, até eu queria aproveitar vocês dois aqui, porque uma das coisas que eu e a Alice estava pensando quando a gente estava montando aqui o que a gente ia falar, claro que a gente precisa suplementar, às vezes, o cálcio, a vitamina D com muita frequência, a gente precisa suplementar e até explicar para a paciente que não adianta eu dar o denosumab, eu dar o ácido zoledrônico se ela não tiver a ingesta de cálcio e da vitamina D, que às vezes elas acham que a injeção é a solução, né? Agora, tem um abuso, na minha percepção, da suplementação. Queria que vocês fizessem um comentário sobre isso. Sim, a gente tem um guideline feito pela Sociedade Brasileira de Endócrino, junto com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, para tentar falar. Eu acho que é um problema porque o livro do Michael Holiday ficou entre os mais vendidos dos Estados Unidos durante uma década e parece que a vitamina D é uma panaceia que trata tudo e cura tudo, e é uma mentira. É uma sacanagem. A pandemia piorou isso, que a galera tomava 50 mil por dia achando que ia curar ou prevenir Covid. Então, é a falta de ciência. Mas, para o osso, ela é fundamental, que é o que nós estamos falando aqui. E eu acho que é isso, a vitamina D acima de 30, principalmente para pacientes 30, oncológicos. 60, 30, 60. Ponto, né? Não essa loucura de ficar fazendo vitamina D intramuscular, vitamina Protocolo D de Coimbra, cavalares. louco. Exato. E os pacientes chegando para a gente com hipercalcemia, com insuficiência renal por essas doses cavalares de vitamina D, né? Então, é o básico que funciona. Pessoal, precisamos encerrar a mesa, mas Bianca, você vai. A última só palavra é dois sua. pontos que, como foi a questão da atividade física para mim, exercício resistido trabalha osso. Então, por isso que a musculação é muito importante. Até às vezes eu falo que até mais só do que o aeróbico. O pessoal gosta só de correr, não adianta. Tem que fazer esse resistido. E com respeito agora das novas vitamina D, com cálcio, com tudo, vem com vitamina K. A questão da preocupação da calcificação geral e coronariana é porque não se fazia uso da vitamina K. E é importante o uso da vitamina K. Eu brinco, a gente fala, né, o GPS do cálcio. Então, vai direcionar para o osso, exatamente. Então, só esses dois pontos. Espetáculo, Bianca. Gente, sensacional essa mesa. Queria agradecer aos nossos convidados, parabenizar a comissão de organização que organizou essa mesa, que realmente é muito importante para quem trabalha com paciente oncológico. Então, muito obrigada, Pedro, muito obrigada, Bianca, doutora Cris, Alexandre, Emanuel, e palmas para todos, né?